assim, talvez junto com Platão, Kant, né? É um dos maiores filósofos, né? Um dos maiores da história da filosofia. E justamente para introduzir o Hegel, foi que eu trouxe um pouco de Kant para vocês, né? E depois eu trouxe o Schiller, o Schelling, né? São aqueles dois que a gente viu na aula passada, de ontem, e que justamente questionam, né, alguns limites do Kant e começam a questionar, né? A principal questão, né, como a gente já viu, é o problema que a filosofia do Kant ela é uma filosofia dualista, né? Então ela cria essa ideia de dois mundos, como se houvesse um mundo mais da ordem da natureza, da física, das coisas do mundo concreto, e um outro mundo mais do âmbito da alma, da moral, da religião, né? Então essas coisas para o Kant são muito separadas, assim, né? Não tem como você pular de um lado para o outro. Elas estão sempre definitivamente separadas, e o jeito que uma filosofia trata da natureza, ele vai chamar de filosofia teórica. É totalmente diferente do jeito que a filosofia trata da moral, que ele vai chamar de filosofia prática, né? Então, por isso, você tem dois livros, cada um deles dedicado a uma dessas áreas, né? Você tem a Crítica da Razão Pura, que pensa em filosofia teórica, e tem a Crítica da Razão Prática, que pensa a filosofia prática, né? A moral e a religião. E, por fim, aquele terceiro livro, que é um livro que tenta dar uma juntada nessas duas coisas, que é a Crítica da Faculdade do Juízo, onde tem a parte toda da estética, do sublime, né? E é justamente nessa obra que esses autores do romantismo alemão estão indo se basear para tentar juntar o sistema do Kant. Aquilo que estava separado no Kant, eles tentam juntar. E o que a gente viu no Schiller e também no Schelling é que o Schiller acha que o que junta é a arte, principalmente a arte dramática, o teatro, né? Onde ele foi um expoente muito grande, mas também a poesia, o romantismo, né? Ele, num certo momento, ele diferencia o que é a arte clássica da arte romântica, né? E ele diz que justamente a arte romântica é uma arte sentimental, que é uma arte moderna, onde essa junção, essa tentativa de reunificar o homem que está cindido no classicismo, o romantismo vai tentar fazer essa síntese. E o Schelling, que a gente viu que ele acha que tem que ter uma coisa que faz essa síntese também, mas que ela é mais da ordem do absoluto, do divino, ele recupera um pouco o pensamento do Spinoza, de uma divindade que, na verdade, está por trás de tudo no mundo, né? E apresenta, então, uma filosofia da natureza. Tá? O Hegel, como eu falei para vocês, ele é mais ou menos contemporâneo do Schelling, e ele foi, num certo período, muito amigo do Schelling, eles faziam jornais juntos, né? Um ajudava o trabalho do outro e tudo mais. E o Schelling era, inclusive, mais importante que o Hegel aqui no começo. Né? O Hegel ele grudou um pouco no Schelling, quando o Schelling já despontava como um filósofo importante. Só que então os problemas, assim, os temas que eles vão trabalhar são bastante próximos, né? E uma das principais questões é a própria fissura, né, do sistema kantiano que eles vão tentar juntar, tá? Então isso aí tá em todos esses autores. Só que tem uma diferença muito grande entre o Schelling e o Hegel a partir de um certo momento da produção dele. Ele escreve o primeiro livro importante dele, que é a Fenomenologia do Espírito. Ele publica esse livro em 1807, né? E quando ele publica esse livro, aí definitivamente ele rompe com o Schelling, né? Como é que ele vai romper? O Schelling justamente faz uma filosofia da natureza que dá mais importância a esse espírito do mundo natural, né? Que é alguma coisa que está por trás da própria da natureza física, assim, né? Das plantas, dos animais, né? Essa coisa que sabia-se, valorizava-se muito nesse período, e que o Schelling cria toda uma filosofia meio que dizendo que a natureza tem um espírito, né? Esse espírito natural que justamente
cria aquilo que a gente acha que é mágico na vida, né? A reprodução das espécies, a evolução das espécies, né? Enfim, tudo isso que a gente não sabe meio como funciona, ele acredita tudo isso é um absoluto, alguma força meio divina, assim, tá? E o Hegel, assim, ele não vai discordar disso, ele também tem uma obra que é a Enciclopédia Filosófica, que ele vai publicar, a terceira obra que ele publica, e que o primeiro volume é dedicado à lógica, e o segundo é uma filosofia da natureza também, tá? Então, ele também vai cuidar da filosofia da natureza. Mas o Hegel, diferentemente do Schelling, o que ele faz? Ele vai privilegiar, né? Ele vai dizer, olha, existe realmente um espírito, do mesmo jeito que o Schelling está falando, do jeito que o Spinoza falava, existe um espírito do mundo, uma natureza, uma força divina fundamental, mas, diferentemente do Schelling, o que ele vai falar? Esse espírito ele é mais evoluído no campo da cultura do que no campo da natureza, tá? Então, o espírito, ele se manifesta como natureza, é uma das manifestações do espírito, mas a outra manifestação do espírito é a manifestação do espírito quando ele ganha a forma do ser humano. E no ser humano, aí vão surgir coisas muito mais interessantes do que a natureza. Vão surgir a história, vão surgir a civilização, vai surgir a cultura, vai surgir a religião, vai surgir a ciência, né? Então, o espírito para o Hegel, ele é muito mais importante no campo da história humana do que no campo da filosofia da natureza, né? E essa vai ser a grande divergência dele, uma primeira grande divergência em relação ao Schelling. A segunda grande divergência vai ser a seguinte, tanto no Schiller quanto no Schelling, esse espírito, essa coisa que está por trás do mundo, né? Essa coisa invisível, essa força fundamental, ela é um pouco, ela é desconhecida, ela é misteriosa, né? A gente não sabe o que é isso, como é que ele cria o mundo e exatamente para onde que ele leva, o caminho das coisas, né? Tudo é um pouco misterioso, né? E para o Hegel, ele acha que não é misterioso. Ele acha que, no fundo, essa força do espírito é uma força que se orienta pelas próprias leis da racionalidade. Então, ele vai achar que existe uma razão por trás desse espírito, tanto no campo do espírito da natureza, né? Quer dizer, então, isso que explica por que tem uma evolução das espécies, por que o orgânico vai criando animais cada vez mais sofisticados, até surgiu o homem, que é um animal muito mais sofisticado, né? Então existe uma lógica por trás disso, né? E quando chega no campo do espírito humano, da história, da filosofia, aí é que existe mais lógica ainda, quer dizer, existe uma força que conduz a história da humanidade, e essa força é uma força racional. Então, essa força ela vai conduzir o homem em direção a certos objetivos. Um dos objetivos fundamentais que essa força vai conduzir, por exemplo, o homem, vai ser a condução do homem no sentido do aumento da liberdade do homem. Então, existe uma força histórica que justamente é aquilo que fez acabar a escravidão, acabar o poder dos monarcas absolutistas, né, a partir do século XVIII, quer dizer, a Revolução Francesa, tudo, essa movimentação histórica é uma movimentação por trás da qual existe uma lógica racional, que é justamente isso que ele chama de espírito, né? Então, o espírito para o Hegel, ele é um espírito racional, ele não é um espírito divino, misterioso, né? Ele é um espírito que ele é racional, e como ele é racional, dá para a gente conhecer, inclusive, o espírito, dá para a gente estudar o espírito, né? Então, a Fenomenologia do Espírito é o livro onde ele lança originalmente essa tese dele, essa hipótese dele, de que existe esse espírito, e aí ele vai mostrar como que esse espírito
vai se mostrando no mundo, né? Por isso fenomenologia, quer dizer, o espírito vai se colocando no mundo como um fenômeno que está em evolução, né? Então ele tem fases, inicialmente ele é um espírito muito precário ainda, que não sabe nada, depois ele já é um espírito que começa a criar uma ciência preliminar, depois é um outro espírito que já pensa a física, a matemática, depois ele é um espírito que começa a pensar o próprio ser humano, então cria uma antropologia, cria uma história da humanidade, né? Cria um direito, cria uma psicologia, enfim, as ciências todas que vão tentar estudar o homem, e por fim, quer dizer, vão acontecer as manifestações mais abstratas da ciência do espírito, que seriam a própria religião, estudando as manifestações do espírito do divino, né? E lá no topo do sistema todo a própria filosofia, né? Então ele cria uma hierarquia das ciências, assim, que é uma hierarquia histórica que vai se desenvolvendo. E dentro de cada uma dessas ciências também existe uma história, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas na primeira aula que eu dei para vocês lá no início do curso, que falava sobre a história da filosofia, eu disse para vocês que tinha um filósofo, que era justamente o Hegel, que pensava a história da filosofia como um processo evolutivo, que dizia que tinha que ter primeiro os pré-socráticos, depois tinha que vir os clássicos, depois tinha que vir o epicurismo, depois, né? Quer dizer, que tinha uma lógica por trás desse desenvolvimento, né? E esse autor era o Hegel, né? Que pensa justamente que existe uma história da filosofia que é conduzida por essa razão, existe uma história da religião que também é conduzida pela razão, a história da própria sociedade política, da cidade, do Estado, que também é conduzida por uma razão, né? Então, essa coisa da razão, a importância que a razão vai ter para esse pensamento do Hegel. Então, é um pensamento que pensa um absoluto, que é alguma coisa que é muito maior do que o homem, que está fora do homem, que é uma coisa que o homem é simplesmente uma das manifestações desse absoluto, é uma manifestação muito importante, né? É mais importante do que a manifestação, né, da própria natureza, mas é alguma coisa que é maior do que o homem, porque o homem é um momento passageiro, né? O homem dura 70 anos, 80 anos, que seja, 90 no máximo, né? E o espírito é uma coisa que já tem milênios, né? Quer dizer, a história da humanidade, né? Então, o espírito é alguma coisa que vai se mantendo e vai se alimentando e se mantendo vivo por força desses homens que nascem e morrem, nascem, morrem, nascem e morrem, e o espírito meio que ele vai sendo sustentado, né, por esses homens que criam essa história, digamos assim, do espírito, né? Enfim, a obra do Hegel é imensa, né? Tem uma tentativa de publicar obras completas dele na Alemanha, que já tem mais de 60 volumes. Aqui no Brasil tem pouca coisa traduzida dele, mas os livros mais importantes, né, que são A Fenomenologia do Espírito, A Lógica, tá? A Enciclopédia Filosófica, que é essa que tem 3 volumes, um deles é a Filosofia da Natureza, mas ele tem uma filosofia do direito também, né? E esses 4 primeiros são os 4 livros que ele publicou durante o período da vida dele, né? Esses outros, Filosofia da História, Filosofia da Religião, História da Filosofia, e eu acabei esquecendo de colocar aí a estética, que também é muito importante, as lições sobre estética, sobre a arte, né? É uma produção que foi reunida depois que ele morreu. Então, pesquisadores que foram atrás de anotações de aula dele e rascunhos de alguns pensamentos e tal, e reuniram essas coisas, né? Mas vocês veem, soma quase 60 volumes, né? Uma produção muito extensa, assim, do Hegel, né? E aí, tirando ainda essas obras mais importantes, tem um período anterior a 1807, né? 1807 é um ano importante, que é quando ele lança a Fenomenologia do Espírito. Mas antes disso tem uma produção também que se costuma chamar de Jovem Hegel, um período da obra dele que se chama do Jovem Hegel, que é um período em que ele escreve muito sobre religião, ele escreve sobre cristianismo, ele escreve um livro que chama História de Jesus, né? Então é o caminho, né, que ele vai trilhando para desenvolver o grande pensamento dele, que daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês, mas assim, o Hegel é o criador
do conceito de dialética moderna, né? O pensamento, um tipo de pensamento que se desenvolve de uma maneira dialética, que daqui a pouco eu vou tentar explicar para vocês o que quem criou esse conceito, né, de desenvolvimento dialético é o Hegel, né? E esse conceito ele vai ter uma importância violentíssima na história da filosofia, só para vocês terem uma ideia. Um dos caras que vai beber nesse conceito de dialética, assim, de canudinho para fazer sua obra é o próprio Marx, né? Quer dizer, por trás do conceito todo de desenvolvimento do capital, dos livros do Marx, fazendo análise da sociedade capitalista, né? Do mundo da economia política, existe o conceito da dialética, e não só ele, quer dizer, é uma grande linha de pensadores que vão se apropriar desse conceito de dialética, cuja origem é exatamente o Hegel. Tá? Bom, a gente começa a expor a obra do Hegel justamente falando das tais fissuras kantianas, né? Sempre, todo mundo volta lá no Kant e vai dizer assim, poxa, o Kant separou o sujeito de mundo, separou liberdade de natureza, separou o indivíduo de sociedade, o espírito finito do espírito infinito, o ser humano livre do destino trágico, né? Então, tudo no Hegel, no Kant, desculpem, está separado, né? E aí a crítica que todos eles vão fazer é justamente essa separação. Só que a maneira como o Hegel vai fazer essa crítica, ela lembra um pouco a maneira como o Schiller e o Schelling fizeram, quer dizer, eles acham que tem um momento que essas coisas estão unidas, mas a maneira como ele vai fazer é um pouquinho diferente, né? Quer dizer, ele vai dizer o seguinte, olha, como que dá para a gente conciliar essas coisas que estão separadas, né? Ele fala assim, a maneira de conciliar isso é entender que antes de separar, elas estavam juntas numa unidade que o Hegel vai dizer que é superior, que está acima, né? Então, acima do indivíduo e da sociedade, acima da liberdade de natureza, tem um outro degrau em que existe uma coisa em que essas duas coisas ainda estão juntas. Liberdade e natureza estão juntas, sujeito e objeto ainda estão juntos, né? E o que é essa instância onde sujeito e objeto estão juntas, né? Essa instância onde sujeito e objeto estão juntas, liberdade e natureza estão juntas, o Hegel vai chamar de razão. Então, a razão, ela não é algo que é do ser humano. A razão é alguma coisa que está acima do ser humano e que, quando o ser humano se usa do entendimento dele, se utiliza da percepção sensível dele do mundo, né, e faz as sínteses kantianas lá, por exemplo, né, ele já está usando a razão. Mas a razão não é alguma coisa do ser humano, é alguma coisa que o ser humano também tem. E ele tem num estágio bastante desenvolvido, importante, né? Mas é alguma coisa que o ser humano simplesmente ele carrega junto com ele. Mas ela não está só no ser humano, ela está também no mundo da natureza. Aquilo que o Schelling chamava lá de espírito de maneira geral, meio sobrenatural assim, o Hegel vai dizer, não, a gente pode chamar isso de espírito, mas isso é a razão, né? Isso é a razão, né? Então, existe um degrau acima dessas separações, onde as coisas ainda estão juntas, né? E esse degrau é a razão. Agora, como é que você chega nesse degrau de cima? Quer dizer, porque o Schelling achava que esse negócio era místico, era um lugar, né, que se não sabia o que tinha lá e tal, e de repente ele colocava as coisas rachadas, separadas no mundo, né? O que o Hegel vai dizer? Olha, isso que está lá acima nada mais é do que a síntese dialética daquilo que está embaixo. Então, você quer entender qual que é a razão da separação liberdade e natureza? Você tem que estudar a liberdade, depois você tem que esquecer o que você estudou sobre liberdade, você tem que estudar a natureza, e aí você tem que esquecer o que você estudou sobre a natureza, só que quando você estudou e esqueceu, no fundo você não esqueceu exatamente, né? Ela está lá na memória, você só não está priorizando, digamos assim, aquilo, mas ficou um resíduo do que aquilo é, né?
E a hora que fica um resíduo do que é a liberdade e do que é a natureza, como é só resíduo, eles não são mais opostos. São coisas que conseguem conviver juntas, numa tensão, que ele vai chamar de tensão dialética. E nesse estado, então, em que as coisas podem conviver juntas, mesmo sendo opostas, né, ele vai chamar isso de um estado negativo. Quer dizer, negativo por quê? Porque você estudou e voltou atrás, depois foi para o lado e voltou atrás de novo. Então, quando você dá um passo atrás, você não esquece da liberdade, mas ela fica só como uma lembrança. E aí você vai para a natureza e volta. Você não esquece da natureza, mas ela fica como lembrança, né? E como lembrança, dá para você misturar liberdade com natureza sem criar as contradições que no mundo concreto existem entre liberdade e natureza, e aí você cria uma síntese num nível mais elevado, onde as duas estão juntas. Então, aquilo que o Schelling não sabia o que era, quando ele pensava liberdade e natureza, o Hegel vai dizer, olha, isso é liberdade e natureza juntas. Mas por que o Schelling não conseguia pensar isso? Né? Porque como o próprio Kant, ele achava que aquilo que era liberdade. Então, não podia ser natureza. Por quê? Porque natureza ela é necessária, ela não tem liberdade. Né? Justamente ela é o oposto da liberdade. A natureza é aquela coisa, as leis da natureza do Newton, você joga a maçã cai. Né? E a liberdade, o que é? A liberdade é o homem vai para a esquerda ou vai para a direita, sobe ou desce. Né? Então, teoricamente, é impossível você conciliar uma coisa que tem que ser necessária com uma coisa que tem liberdade, ou seja, que não é necessária. Né? E aí o que o Hegel diz é o seguinte, olha, dá para conciliar, só que dá para conciliar onde? Na maçã caindo, ou no homem indo para a esquerda ou para a direita? Não. Dá para conciliar onde? No pensamento de que o homem pode ir para a esquerda e para a direita e no pensamento de que a maçã pode cair. E aí, como pensamento, você junta essas duas coisas e consegue ascender a um nível mais elevado, onde essas duas coisas estão juntas, apesar de contraditórias. Né? E aí a tese fundamental, então, do Hegel é de que o mundo é contradição. O mundo concreto ele é contradição. Tá? Só que quando você leva ele para o nível do pensamento, da abstração, você consegue eliminar as contradições e consegue gerar sínteses dessas contradições, né? Assim, só para já adiantar um pouco como que isso vai ter uma configuração no Marx, né? Por exemplo, o Marx vai dizer, olha, existe uma classe social, que é a burguesia, que é dona dos meios de produção e que submete outra classe, que é o proletariado, que não tem os meios de produção, então ele tem que vender a mão de obra dele para o empregador. Né? Então existe uma contradição de classes. Né? E o que o Marx diz? Que num nível mais racional, acima desse nível da realidade concreta, né, você pode imaginar uma sociedade sem classes. Você pode fazer uma síntese desses dois sistemas e criar uma situação onde a propriedade dos meios de produção ela não é de ninguém, ela é do Estado, por exemplo. Né? E aí você cria uma sociedade onde não tem essa diferença entre os seres humanos, quer dizer, você elimina as contradições da sociedade capitalista. Né? Então percebam a importância que tem esse conceito de dialética. Né? Quer dizer, primeiro porque ele está eliminando, né, a ideia de que só dá para juntar as coisas contraditórias imaginando um ser místico, divino, sobrenatural, que a gente nunca vai conhecer, que é alguma coisa Deus, assim, né? E o Hegel está dizendo, não tem nada disso, não tem nada de Deus, é a pura racionalidade, é a razão que consegue fazer isso, né? E segundo, porque ele está mostrando como é que faz isso, como é que você faz isso por intermédio dessa análise dialética. E quem que consegue fazer essa análise dialética? Aí ele entra com talvez um dos termos mais importantes da teoria dele. Ele fala assim, olha, quem consegue fazer isso é o conceito. O conceito ele é uma abstração, que ele é um pensamento, e que ele consegue dar conta das contradições. Tá? Só para dar um exemplo para vocês de como é que ele concebe o conceito, né? Ele vai dizer, por exemplo, existe um conceito de pé de mamão, tá? O pé de mamão. Aí como que ele se manifesta no momento concreto? Não, esse pé de mamão aqui na minha frente está com 5 centímetros, tá?
Mas isso é um momento histórico, é um tempo preciso do pé de mamão. Por quê? Porque mesmo agora ele está com 5 centímetros, mas daqui a 2 semanas ele vai estar com 10, depois com 15, depois com 20. E aí você pode se perguntar, o que é o conceito do pé de mamão? É o pé com 5, 10, 20 centímetros? Ele vai falar, não, são todos eles. O conceito do pé de mamão consegue dar conta da semente, do broto, do pé crescendo, do pé maduro, do pé dando fruto, do pé dando flor. Tudo isso faz parte do conceito de pé de mamão. Então, o conceito, ele consegue conter dentro dele as contradições da realidade, né? Porque a semente e o pé de mamão com 10 centímetros, eles não são a mesma coisa, eles são coisas diferentes no mundo concreto, né? Mas enquanto ideia, você pode criar uma ideia de pé de mamão abstrata que inclui dentro dele tanto a semente quanto o pé maduro, né? Então, no conceito, você consegue realizar a síntese, né? E a síntese dialética, por quê? Porque a semente, ela é o oposto do pé maduro, do pé crescido, tá? Então, existe uma contradição, mas dessa contradição você apaga a ideia da semente concreta e apaga o mamão concreto e cria uma ideia abstrata onde você dá conta tanto da semente quanto do pé maduro, tá? Enfim, basicamente é isso que o Hegel vai trabalhar, né? Agora, como que ele descobre um pouco, né? Como é que ele chega, né, nessa descoberta dele, né? Ele vai ter uma influência muito grande desses pensadores anteriores, do Schiller e do Schelling, né? Então, um dos campos onde ele vai pensar essa questão dos conflitos dialéticos vai ser justamente no campo do trágico, que a gente viu, que é fundamental para aqueles dois autores anteriores, né? O Schiller pensando na própria tragédia no campo das artes, né? O Schelling também tem algum trabalho no campo das artes, mas ele leva a tragédia para o campo também da própria história, da tensão, da contradição que existe entre aquilo que a gente quer do mundo e aquilo que o destino reserva para a gente, que muitas vezes é trágica, né? Então, o Hegel ele vai trabalhar numa primeira fase, principalmente do trabalho dele, ele vai dar muita importância para essa ideia de que a tragédia, né, ela é justamente o que representa a contradição do ser humano. E aí ele vai trabalhar de novo, né, aquelas tragédias que eu já comentei com vocês, o Édipo, mas ele trabalha uma outra também, ele trabalha Antígona, que é uma tragédia em que, assim, na verdade, Antígona é a filha do Édipo, então está relacionada também com essa tradição, mas a Antígona, ela é a filha, e quando o Édipo fura os olhos, ela fica do lado do pai. E o Édipo tinha mais 2 filhos, todos eles com a Jocasta, então de um incesto, aquela coisa toda, e todo mundo ali era amaldiçoado, né, por causa dessa situação do incesto. E esses 2 filhos do Édipo, existia uma maldição, então, que dizia que um ia matar o outro. Tá? E justamente eles entram numa disputa pelo trono de Tebas, e um fica do lado de Tebas e expulsa o outro da cidade. Esse que é expulso, ele faz uma aliança com inimigos de Tebas e ataca Tebas. Então, existe uma guerra entre os 2 irmãos. Um defendendo a cidade e o outro defendendo uma tribo bárbara lá e tal, que está tentando destruir a cidade, né? E o irmão, que é o dirigente de Tebas, acaba matando o outro. Só que quando ele mata o outro, ele baixa uma lei lá que ele proíbe as pessoas de enterrarem o corpo, de cuidar do corpo do irmão dele. Ele quer que o corpo do irmão seja dilacerado por cachorros e urubus e tal, no meio da rua, para servir de um exemplo público, né, do que deve acontecer com alguém que vai contra a cidade, com alguém que ataca a cidade, né? Só que nesse momento aí aparece justamente a irmã Antígona, e a Antígona ela não aceita isso, porque o irmão dela representa a lei da cidade e a Antígona representa a religião da família. E a religião da família diz que a coisa mais importante que tem que existir na família é você enterrar seus ancestrais, as pessoas que morreram. É você
dar dignidade para o cadáver, né? Você tem que dar um tratamento para quem morreu, que é justamente aquilo que dá força da família, né? Alguém que se preserva, né? Enquanto uma honra, uma dignidade. Por quê? Porque aqueles que ficaram vivos vão lá e garantem essa honra a quem já está morto e que não vai poder se defender, né? Então cria-se uma tensão violentíssima entre Antígona, que representa a moral religiosa da piedade, né, da cidade, contra o irmão que representa a lei da cidade, né? Então percebam que o Hegel ele parte de uma situação trágica, que é a situação, o que vai acontecer agora, né? Porque se a Antígona enterrar, ela está ferindo a lei da cidade, e se ela não enterrar, ela está ferindo a lei da família e da religião, né? Então ela fica numa sinuca de bico ali e tal, e ela não tem dúvida, ela vai tentar enterrar o irmão. E o outro irmão não tem dúvida, ele é a lei da cidade, o que ele vai fazer? Ele vai mandar matar a Antígona, né? Então olha onde chega, né? O grau de tensão da tragédia, quer dizer, um irmão já matou o outro e agora ele vai matar a irmã, que é a irmã, inclusive, que era a mais correta, num certo sentido, na situação, porque é a única que ficou do lado, efetivamente, do pai, cuidando dele depois que ele furou os olhos, né? Mas então, essa situação toda trágica, né, onde seres humanos são colocados, né, e que estão representando para o Hegel aquilo que vai ter que acontecer, que é que isso aí vai ter que ser superado, né? E como que vai se superar isso? Quer dizer, nesse caso específico, vai sobrar para Antígona, né? Ela vai ser condenada à morte e tal, e quem vai sobreviver e vai se impor vai ser a lei da cidade, né? Mas o que ele está apontando é o seguinte, que historicamente isso aí, então, é um estágio muito primitivo da sociedade, um estado que coloca em contradição as leis da religião com as leis do Estado, né? Então, as leis da religião e do Estado vão ter qualquer dia que entrar numa certa harmonia, não vai poder mais ser desse jeito, né? E as leis também do Estado, elas não podem ser leis morre bem, ela é condenada à morte, ela se ferra, entra nessa de gaiata, né? Mas o irmão, enfim, ele não tem pena dela, por quê? Porque ela consegue resgatar o corpo do irmão morto e ela dá um enterro digno para ele, né? E o outro irmão se sente desrespeitado então, e manda matar. Então, esse tipo de tensão trágica que está no centro do pensamento do Hegel no início, e ele percebe, então, que essa questão trágica ela está em todo lugar, porque ela está na evolução da história política dos países, da sociedade, mas ela está também, assim, de uma maneira muito de previsão do que vai acontecer, inclusive depois, no século XIX, XX e tudo mais, ela está presente também na relação entre consciente e inconsciente, que é uma coisa que o Freud, que vai trabalhar lá na virada do 20, né? Mas já está um pouco presente essa questão do consciente e do inconsciente. Então ele vai trabalhar um pouco no Édipo, a ideia de que quando o Édipo age, né, como um personagem que fere as leis tanto do Estado quanto da religião, né, o complexo de Édipo, a hora que ele fere essas leis, né, matando o pai, dormindo com a mãe, ele no fundo tem uma questão aí por trás dessa tragédia, que é a seguinte, porra, ele não sabe que é o pai dele. Então ele não fez de propósito, assim, não, vou matar meu pai, vou pegar minha mãe e tal. Quer dizer, ele entrou de gaiato no navio, muito pelo contrário, ele é uma vítima, porque quando ele nasce, como os deuses lá avisam, né, que ele vai matar o pai e tal, o que o pai faz? O pai manda dar um sumiço nele, né? E aí manda um soldado matar o Édipo, levar ele para a mata e assassinar o garoto, só que o soldado fica com pena e pega a criança e cria, né? E depois essa criança vai parar na mão de um outro rei, enfim, tem toda uma história, um desvio lá. Mas quando o Édipo resolve sair da casa do pai, é a mãe, é isso aí. Né? Quando ele resolve sair da casa de quem ele achava que era o pai, né? Aí realmente ele encontra o pai de verdade e mata o cara sem saber. Quer dizer, ele é um gaiato, ele é um cara que está fazendo negócio sem saber.
Então ele está agindo inconscientemente, né? Que depois o Freud justamente vai perceber isso. Quer dizer, o cara, no fundo, ele realmente tem o complexo de Édipo, quer dormir com a mãe e tal, mas ele não sabe, ele é inconsciente disso, né? E justamente por isso ele vai reprimir isso, porque socialmente não se aceita e tudo mais, e a hora que reprime, ele é um sujeito que fica passível de ter doenças, né? Justamente por força da repressão, né? Mas aí já é Freud, mas vê que essa parte do pantragicismo, do Hegel e tal, já antecipa um pouco essas coisas, né? Agora, num primeiro momento, ele foca, então, essa questão no trágico, ele acha que o trágico é o momento em que isso realmente se manifesta, né? A dialética pode ser encontrada ali em ação, né? Mas logo num segundo momento, por quê? Porque ele vai ter que mudar, porque quem que está administrando essa situação? Quer dizer, quando o irmão manda matar a irmã, quer dizer, qual é a força que está predominando, né? E aí o Hegel vai dizer, olha, essa força que está predominando é a força, num segundo momento, né, ele vai dizer, é a força da lógica. Só que é uma lógica que ainda está muito no comecinho, quer dizer, a lógica, ela também vai se aperfeiçoando, né? A racionalidade, ela também vai se aperfeiçoando historicamente. Ela já não nasce pronta. Então ele dá o exemplo da criança, né? A criança é um ser racional. Tá? A criança é um homem, né? É um ser humano, é alguém que vai crescer e vai ser inteligente, vai ter racionalidade que nem qualquer adulto, né? Só que quando ela nasce, ela não tem essa racionalidade. E do mesmo jeito, a racionalidade da história, quando a história nasce, ela ainda é um bebê, né? Então a racionalidade ela vai ter que passar por anos e anos e milênios de desenvolvimento até chegar numa racionalidade efetivamente desenvolvida, que, segundo aí o pensamento do Hegel, o ponto auge é justamente o ponto da época do próprio Hegel, né? Mas ele não acha que vai parar ali, ele acha que a gente já vai ser melhor do que ele também. Quer dizer, a racionalidade vai estar sempre se desenvolvendo, tem objetivos que a racionalidade naturalmente vai valorizar. E um desses objetivos é justamente a liberdade humana. Então, enquanto a tragédia ainda tinha um traço de irracional na condução das coisas, o Hegel vai substituir esse traço de irracional por um traço do racional, só que na época da tragédia ainda estava irracional mesmo, porque estava pouco desenvolvido, mas de uma racionalidade que vai se desenvolvendo historicamente. Tá? E aí ele passa a defender essa ideia, então, de que existe uma razão na história, quer dizer, que a razão, ela não é uma razão pronta e acabada. Não, ela nasce bebê e ela, aos poucos, ela vai melhorando, ela vai crescendo, né? Então, a própria cultura, a própria religião, a política, em cada um desses campos, a razão vai se desenvolvendo e vai se aperfeiçoando. E o motor de desenvolvimento mais a ponta assim, que mais faz desenvolver a razão em todos os campos, evidentemente, é o ser humano. Por isso, a valorização que ele dá da história, né, dos processos do ser humano, diferentemente da filosofia da natureza lá do Schelling. E a esse processo histórico de você ter um momento onde religião e Estado estão brigando, aí vai lá e dá essa confusão toda, irmão mata irmã, tal. Aí você já vai para um império romano onde existem leis claras que não vão mais profanar a religião, muito pelo contrário, quer dizer, em 350 vai haver uma união da religião com o próprio Estado, né? A religião vai passar a ser um instrumento do próprio imperador, né? Então essas coisas vão se juntando. Esse juntar, o Hegel já acha que é um resultado do processo dialético, da evolução dialética, né? Então ele dá o nome de dialética justamente para esse processo de transformação evolutiva, aonde em certos momentos existem certas tensões e em momentos mais avançados da história vão ser superados, né? Então, quando na fenomenologia do espírito, por exemplo, né, quando o homem encontra um outro homem pela primeira vez, o que acontece? Vai acontecer uma passagem da fenomenologia que é muito importante, assim,
e que é muito discutida, que é a passagem do senhor e do escravo, né? Então, quando o homem encontra o outro pela primeira vez, o que acontece? Eles saem brigando, aquele que ganhar vai bater no outro e vai falar assim, eu vou te matar. Aí o cara que vai morrer, porque perdeu a luta, fala, não, não me mata, me escraviza. A partir de hoje eu sou seu servo, eu passo a te servir. E vai surgir a relação da escravidão. Né? Então, a primeira relação entre os seres humanos é uma relação de sociedade escravocrata. Já num outro momento, quer dizer, a razão vai começar a fazer uma série de aperfeiçoamentos aí do relacionamento entre as pessoas, e a escravidão já não vai ser mais aceita. Então vai surgir uma sociedade liberal, uma sociedade com um Estado de direito que não aceita mais a escravidão, onde todo ser humano é livre, né? Então percebam, né, que é um processo histórico evolutivo, né? E o Hegel, ele está escrevendo em 1807 tinha 20 anos que aconteceu a Revolução Francesa, né? E essa ideia de que estava acabando as monarquias absolutistas e tal, está muito impregnada no trabalho do Hegel, principalmente nas primeiras obras, né? Então percebam como é que as coisas vão se articulando, né? E aí, a partir dessa composição que ele cria do que é a dialética, de como que funcionam esses sistemas e tudo mais, né? Ele vai pensar várias coisas, ele vai pensar a religião, ele vai pensar a história, vai pensar a estética, a história da arte, vai pensar a ciência, né? A lógica, em cada um desses campos ele vai ver como que a dialética funciona, né? Então, por exemplo, no campo da subjetividade, né, no campo da existência do sujeito humano, que a filosofia também discute, né, ele vai dizer, olha, por um lado o homem é corpo, por outro lado, né, ele está em sociedade. E dessa condição de separação entre homem e sociedade, vai existir uma evolução dialética em que, num determinado momento histórico, o homem e a sociedade vão estar unidos de novo. Quer dizer, até começaram unidos na sociedade grega, depois existe um momento de fissura, que é quando evolui a civilização romana, né? Mas depois vai haver novamente um momento de junção. E quem está fazendo isso, na verdade, é a própria Revolução Francesa. Né? Então, percebam, né, como é que os processos dialéticos vão começar a explicar o que está acontecendo na história. Né? O Marx vai pensar a mesma coisa, quer dizer, ele vai dizer, não, o momento da tensão, da separação, é a sociedade capitalista, por quê? Porque o homem está separado dos meios de produção. O que vai acontecer? Vai reunir de novo na sociedade socialista ou comunista. Né? Então, essa coisa da dialética passa a ser uma espécie de previsão, né, de tentativa de previsão do que poderia ser uma situação mais evoluída, né, em termos de uma racionalidade mais avançada em cada um dos campos onde as contradições vão surgindo. E as contradições sempre vão mudando de natureza, elas vão se transformando e vão criando novas contradições. Então, no começo era senhor escravo, né? Sim. Depois passou a ser plebeu e nobre. Aí acabou o plebeu e nobre, aí começou a surgir burguês e proletário. Sim, aí acaba e vai surgir uma outra... Né? Então, o processo dialético é um processo de desenvolvimento permanente da história. Né? E isso é muito, muito interessante. Né? Como que isso... o Hegel chama isso de absoluto, né? E diz que isso está em permanente evolução, né? Então, todas essas separações, ele vai dando um jeito de juntar, de reunir novamente como uma maneira de juntar as coisas. Enfim, eu teria muita coisa para falar para vocês do Hegel, mas uma última coisa que eu realmente gostaria de falar é o seguinte, é justamente esse conceito de espírito, né? Porque essa parte da obra do Hegel é uma parte que sempre dá muita confusão. Porque como ele fala muito de espírito, né, existe uma tendência de algumas pessoas se apropriarem da obra do Hegel e falar que esse espírito é o Deus, é o Deus católico, é o Deus protestante, que seja, e tal, não sei o quê. Quer dizer, existe uma tendência de jogar uma religião em cima dessa ideia de espírito, né?
E não tem nada menos hegeliano do que fazer essa síntese. Não que ele seja contra a religião, muito pelo contrário, ele defende e tal, é que a gente não vai ter tempo de ver aqui, mas só que ele defende de um jeito que, assim, a religião é uma parte do espírito, mas a filosofia é outra, a ciência é outra, é toda, e não tem uma hierarquia, né? Se é que existe uma hierarquia, a filosofia, inclusive, está acima da religião, né? Mas o ideal é não ter hierarquia, é ter justamente que se alcance um nível superior, onde filosofia e religião estariam juntas. No fundo é isso, tá? Mas, enfim, o que é o espírito para o Hegel, né? Para a gente fugir um pouco dessa pecha de coisa da religião e tal. O espírito para o Hegel, ele nada mais é do que a, a sociedade humana. A sociedade humana. A primeira vez que a palavra espírito aparece na fenomenologia do espírito, ele fala assim: a primeira manifestação concreta do espírito é um povo. É um povo, né? E aí o primeiro exemplo que ele vai dar é do povo grego, né? Mas o espírito assim, como tudo no Hegel são contraposições, né? São contradições, né? O que acontece? Como uma unidade, justamente, Nicole. Assim, eu sou uma pessoa, aí a Nicole é uma pessoa, a Milene é uma pessoa, o Matheus é uma pessoa, a Nilce é uma pessoa, tá? E aí o que acontece? Nós estamos juntos, e eu estou falando, e vocês estão interagindo de vez em quando, e a gente está, né, trocando uma série de ideias e tal. E o que a gente está construindo juntos, assim? Quer dizer, não só aquilo que eu falo, mas o que vocês entendem do que eu falo, e aquilo que eu entendo do que vocês falam. O que a gente está construindo juntos, né? O Hegel vai dizer, olha, isso que vocês estão construindo juntos é um espírito. Né? Então, o espírito, ele é um pensamento, ele é uma razão, ele é uma racionalidade, mas ele é uma racionalidade concreta que sobrevive em cima de um grupo de seres humanos que criam uma espécie de comunidade, de consenso, de tema comum de discussão. Né? Quer dizer, a manifestação do espírito por Hegel é uma manifestação de um grupo de pessoas que cria uma coisa, que é um pensamento compartilhado, né? Uma comunhão de pensamento. Né? Então, isso para ele é o espírito. Né? E o espírito, justamente, como ele é isso, né? Quer dizer, é a velha história, né? Daqui a pouco eu aposento e tal, não sei o que lá, e daqui a pouco é a Nilce que está dando aula, é a Nicole que está dando aula, é o Matheus que está dando aula, é a Milene que está dando aula, e aí depois de vocês vai vir outra geração, né? Quer dizer, e o espírito vai se mantendo vivo, né? Com base na sucessão das gerações de pessoas que vão alimentando essa coisa desse pensamento e da maneira como esse espírito vai, no fundo, meio que se desenvolvendo. Né? Então, o espírito, no fundo, é a própria razão. Só que ela é uma razão comunitária, ela é uma razão cultural, é uma razão do pensamento dos homens, dos seres humanos que estão juntos. Né? Então, os seres humanos que constroem uma matéria uma materialidade do espírito, é isso que eu acho importante eu tentar passar para vocês. Quer dizer, o espírito é uma coisa concreta, entendeu? O espírito não é uma coisa assim, é sei lá, uma bola sei lá do que, onde tem um cara sentado num trono, com uma coroa na cabeça. Não, não tem nada menos hegeliano do que isso, né? Quer dizer, o espírito, você pode até chamar isso de Deus, mas assim, Deus é isso que nós estamos conversando aqui na nossa sala de aula, assim, sabe? Deus é concreto, ele é material. Tá? Ele é uma coisa que é concreto nesse sentido, quer dizer, ele não é uma coisa rígida, né, que a gente possa ver, né? Mas é o resultado das nossas conversas, do nosso pensamento, daquilo que a gente é capaz de racionalizar de alguma maneira, tá bom? Bom, como eu estava imaginando, quer dizer, eu não conseguiria esgotar o assunto Hegel com vocês em um encontro, né? Então, nosso próximo encontro, aí eu vou entrar um pouco nas obras, vou falar algumas coisas a mais, mas espero que pelo menos para ter uma primeira abordagem, assim, uma primeira
A